que tenhamos todos nós um ano muito abençoado, né? A gente já iniciou o ano agradecendo o Papai do Céu por ter nos dado de presente a Jéssica, a professora Jéssica, que agora é PCNP também, uma pessoa muito abençoada e que vai contribuir muito aqui na diretoria de ensino e, consequentemente, junto de vocês também. Então, obrigada a Jéssica por ter aceitado esse convite de vir trabalhar na equipe dos anos iniciais. Eu vou solicitar agora, então, a Ali que ela compartilhe a tela para darmos início à nossa hora de estudo do EMAI, tá bom? Só um segundo, porque a gente sabe que demora um pouquinho, isso. Foi no primeiro, Li? Perfeito. Então, hora de estudo do EMAI, anos iniciais, diretoria de ensino da região de Itapecerica da Serra e a data de hoje. Pode passar. O nosso tema, se vocês não estiverem me ouvindo bem, por favor, sinalizem, tá bom? O nosso tema de hoje é o diálogo entre o ensino e a aprendizagem. Esse tema é o tema do livro da nossa querida Thelma Vaz, O Diálogo entre Ensino e Aprendizagem. Acredito eu que é um livro já muito conhecido por todos vocês, os nossos coordenadores pedagógicos, eles sempre utilizam nos momentos de formação, então penso que trata-se de um tema já conhecido de todos nós e que hoje nós vamos conversar um pouquinho mais, tá bom? Pode passar ali, por favor. Nosso conteúdo, então. O tema é o diálogo entre ensino e aprendizagem. O conteúdo é atuação do professor em sala de aula, primordial para o ensino e a aprendizagem. Próximo. Os nossos objetivos. Nós temos 3 objetivos para esse momento de hoje. O primeiro, refletir sobre a prática do professor em sala de aula, discutir a importância do diálogo entre ensino e aprendizagem e promover reflexões sobre o planejamento das aulas e o seu impacto no desenvolvimento das habilidades. Tudo bem? E aí a gente vai para a primeira atividade. Essa primeira atividade, a gente já começa com um momento de interação. Então, nós temos uma pergunta, tá certo? E aí vocês, por favor, escrevam no chat, porque vocês sabem que a hora de estudo, ele tem como metodologia o estudo colaborativo, né? Então, a gente precisa muito que vocês conversem com a gente, tá bom? Então, qual é a pergunta? É possível garantir o diálogo entre o ensino e a aprendizagem na sala de aula? Vocês acreditam ser possível? Se sim, cite exemplos dessas possibilidades. Então, eu vou deixar ali, vai deixar a pergunta aqui na tela, e vocês têm 10 minutos para escrever no chat. Tudo bem? Então, vamos lá. Meus amores, fiquem à vontade em escrever no chat aquilo que você tem de resposta. Lembrando que é o momento de estudo, tá bom? Então, a gente precisa compartilhar aquilo que eu sei, de modo muito tranquilo. Escreva no chat aquilo que você acha se é possível e quais possibilidades desse sim, tá bom? A PCNP Jéssica está acompanhando o chat, e aí, então, ela vai depois ler algumas contribuições para a gente. Quem colocou sim, não esquece de escrever as possibilidades, tá bom? Vamos, então, voltar. Eu vou passar para a PCNP Jéssica e ela vai ler as contribuições de vocês no chat, tá bom? Para a gente socializar com todo mundo. Li, eu vou pedir para você pôr a próxima tela de socialização, né? Só um minuto que eu antecipei. Deixa eu pôr aqui. Primeiro eu vou convidar os 5 participantes, depois a Jéssica socializa. Queridos, como vocês estão vendo aí na tela, não dá para ouvir todo mundo por conta do tempo da reunião,
mas eu vou convidar 5 participantes para ele abrir o áudio e pode abrir também a câmera para a gente conhecer quem está falando, que às vezes pelo nome não dá. Só que eu preciso de uma ajuda, tá bom? Me ajudem. São 3 minutinhos só, porque senão fica muito longa a formação e vocês ficam bravos com a gente. Então, por favor, quem quiser participar, abre agora o primeiro, pode erguer a mãozinha, pede a palavra e tem 3 minutinhos para ler o que escreveu no chat. Tudo bem? Quem quer começar? Eu já posso garantir do que nós lemos lá, a gente ficou muito feliz. Eu fiquei aqui, nossa, encantada. Então, agora o que eu estou pedindo é só para quem colocou lá ler para a gente, tá bom? Lucimara. Quem está falando? A professora Maria de Fátima, tudo bem? Tudo bem, pode abrir a sua câmera. Eu já abri. Eu não consegui mandar chat pelo meu celular, mas eu coloquei aqui no caderno, tá? Pode falar, amor. Pode falar. Sim, através de estratégias e diálogo, né? Dá para trabalhar, sim, com a criança nesse estilo, tá bom? Ai, obrigada, meu amor. De nada, é que eu não estou conseguindo entrar no chat, tá bom? Tá bom que você veio, então, participar, assim, falando, e aí, que bom. Sempre participo, tá? Muito obrigada. Um próximo professor ou professora que queira falar. Professora Sandra, a senhora poderia ler o que a senhora escreveu no chat para a gente? Não sei se tem mais Sandras, eu estou falando aqui, colocou lá agora quase que por último. Professora Sandra Santos, poderia ler para a gente o que escreveu no chat, professora? Olá, estão me ouvindo? Olá. Com dificuldade para estar acessando aqui, mas é a professora Sandra Santos. Ah, que legal. E você abriu a câmera? Tá aberta? Eu tentei abrir. Está aberta? Está aberto. Pode falar, meu amor. Eu acredito que o diálogo é muito importante, né? A gente, quando faz os grupos, a gente fala sobre o respeito, sobre um monte de outras coisas, então é muito importante, sim, o diálogo. Ótimo, muito obrigada, tá? Quem mais? Quem mais gostaria de falar? Fique à vontade, é só abrir e ler o que escreveu no chat, ou quem não conseguiu escrever, fique à vontade. Oi, Mara. Vou ler o meu, tá bom? Por favor. Sim, é possível. Através do conhecimento prévio das crianças, o professor direcionará para proceder da melhor forma para que as estudantes tenham um saber significativo. Perfeito. Obrigada. Perfeito, Adriana. Muito obrigada. Já estou com saudade. Mais duas, na verdade. Quem gostaria? Professor Professor Ivanete, é com você, à vontade. Pode falar. Oi, Mara. Oi, povo. Não vou abrir a câmera, não. Bom, deixa eu falar. Sorte sua que eu não tenho como abrir daqui. Pode falar. Você é muito danada, Mara. Eu sou. Então, é assim, né? Eu confesso que é uma estratégia, que é uma experiência nova e que eu fiquei muito brava com esse negócio de gravar vídeo de... Opa, falhou. Vanete? Oi? Agora sim, voltou. Ah, tá. Você acaba descobrindo que... Falei que fiquei muito brava com essa história de grava vídeo, não grava vídeo, faz aula, faz chamada. Mas você acaba descobrindo que não acontece esse diálogo se você não consegue ver a carinha do aluno, se você não consegue ver ele fazendo ali, né? E você precisa ter certeza da reação do menino no tempo real. Então, eu não tenho habilidade nenhuma com vídeo, nem com foto, nada, mas, assim, tive que fazer as chamadas em grupo, discutir com eles, e, olha, deu resultado, achei que foi legal. E
É possível, é desafiador, é difícil, não é fácil, e é um reaprender, né? Exatamente, meu amor. Veja que você sabe o quanto eu gosto de ter contato com as pessoas. Quem me conhece um pouquinho mais sabe disso. Imagina como é difícil ficar aqui. Quando nós tínhamos vocês, a gente ia até vocês, colocava a mãozinha no ombro e falava: fala, professora, quer participar? Agora a gente fica aqui nessa distância pedindo que vocês nos ajudem. Então, é bem isso que você falou. Para você conseguir esse diálogo é um pouco mais desafiador. Mas é fantástico quando vocês pedem a palavra e fala isso que você acabou de falar. Eu tentei e dá certo. Parabéns. Mais um professor ou professora para fechar esse primeiro momento. Professora Solange. Pois não, amor. Viu? A comunicação e a interação é a melhor forma de crescimento. Exatamente. Ok, muito obrigada. Gente, vocês são maravilhosos. Vocês me deixam imensamente feliz porque a gente prepara uma pauta com tanto carinho. Quando a gente abre o espaço para vocês, que vocês pedem a palavra, a gente fica aqui que nem criança, muito, muito feliz. Agora sim, eu vou passar para a PCNP Jéssica e ela vai ler outras contribuições de outros colegas que falaram coisas importantíssimas. Jéssica, é com você. Certo. Além do que já foi falado, a professora Vanessa também trouxe, dizendo sobre a dupla produtiva. O quanto é importante que haja esse diálogo, não só entre o professor e o aluno, mas entre os alunos também. E formando uma dupla produtiva para que seja muito bem direcionado esse diálogo. Foi falado do conhecimento prévio, ouvir a criança sempre antes. A professora Iraci trouxe da conversa inicial, um bom planejamento de aula mesmo. Ouvir durante a conversa inicial, ouvir durante o desenvolvimento, ouvir para fechar a sua aula da melhor forma possível, para a gente garantir, ver se esse aluno aprendeu ou não. Essas foram as contribuições, além do que já foi falado. Tá bom? Muito obrigada, Jéssica. Muito bom, gente, muito bom, porque assim, para iniciarmos essa conversa, a gente primeiro precisa ouvir vocês para que a gente dê continuidade a toda essa nossa formação. Parabéns a todos e nós, equipe Anos Iniciais, agradecemos imensamente por vocês terem contribuído nesse momento colaborativo. Nós vamos, então, agora para sistematização. A Eliane vai compartilhar a tela e aí a gente vai sistematizar isso que vocês falaram, segundo Thelma Vaz, tá? Que é esse livro que eu coloquei a carinha dele no início, tá certo? Só um minutinho. Então, essa sistematização, ela está neste livro. Para quem não conhece, depois eu sugiro que faça a leitura, porque ele ajuda demais no nosso dia a dia. Li, pode passar o slide, vamos lá para a sistematização. Mais um. Ai. Meus anjos, eu sei que não está tão... Não sei se dá para enxergar tão bem assim, tá? Mas depois tudo isso ficará disponível. Bom, vamos bater um papo agora de tudo isso que nós pensamos, validar ou ressignificar aquilo que a gente pensa sobre o diálogo entre o ensino e a aprendizagem. Vejamos lá. Ouvir os alunos. Então, quando eu pergunto lá para vocês, nós temos lá a primeira questão, né? Que traz se é possível garantir o diálogo entre o ensino e a aprendizagem. Todos vocês falaram, foi unânime. Sim, é possível garantir. Tá, mas eu sei que é possível. Agora, quais são as possibilidades? Vocês exemplificaram de maneira maravilhosa. Vocês exemplificaram de maneira que conhecem o currículo que vocês trabalham, o material que vocês usam de apoio para desenvolver as habilidades. Todos que eu vou falar aqui, diretamente ou indiretamente, vocês ou falaram ou escreveram no chat. A primeira possibilidade
é ouvir os alunos. Essa é a primeira possibilidade que eu tenho para garantir o diálogo entre o ensino e a aprendizagem. Qual que é a necessidade de se ouvir os alunos? É a necessidade de ter claro o que o aluno já sabe no momento em que lhe é apresentado um conteúdo novo. Eu, professor, preciso ouvir o meu aluno, mas ouvir de que forma, gente? Ouvir numa forma de escuta sensível. Eu preciso ter uma escuta sensível para eu poder colher aquilo que eu preciso, para ter muito claro o que ele já sabe sobre o conteúdo que eu estou ensinando e, óbvio, consequentemente, desenvolverá habilidades. O próximo que nós vamos falar, que garante, eu consigo garantir um diálogo entre o ensino e a aprendizagem, é considerar o conhecimento dos alunos, que é o que vocês colocaram. Por que é importante eu conhecer esse conhecimento dos alunos? Já que o conhecimento a ser construído por ele, aluno, é, na verdade, uma reconstrução que se apoia no conhecimento prévio que se dispõe. Então, todos nós sabemos que os alunos, eles têm todo um conhecimento sobre o objeto de conhecimento que eu vou ensinar. Nenhum deles, gente, como nós, a gente nunca pode dizer que a pessoa não sabe nada. Eu tenho entendimento sobre esse objeto de conhecimento. O que o professor vai fazer com toda essa mediação é levá-la a uma reconstrução. Por isso que considerar o conhecimento dos alunos é um importante diálogo entre o ensino e a aprendizagem. Investigar e explorar as ideias das representações prévias. Amores, adianta eu ouvir o aluno, eu penso que estou considerando o conhecimento do aluno, mas eu não paro para investigar e explorar as ideias. Percebam que eu começo falando desse primeiro diálogo, que é ouvir os alunos, considero o conhecimento dos alunos, mas se eu, professor, não investigar o que ele está me dizendo, se eu não explorar todas essas ideias que eles estão me trazendo, eu não consigo garantir o diálogo. Então, por que é importante investigar e explorar? É importante porque permite saber de onde o professor vai partir a aprendizagem que queremos que aconteça. Fundamental. Um diálogo fundamental que precisa acontecer para que vocês, professores, permitam, na hora do planejamento, fazer essa importante ação. Considerar a investigação. Puxa vida, ouvi o aluno, considerei o conhecimento, fiz uma investigação, na hora que eu fui planejar, eu não considerei tudo isso. Eu não garanti o diálogo entre o ensino e a aprendizagem. Para que eu garanta o diálogo, eu preciso, então, no momento de planejar uma situação, na qual eu preciso pensar no meu planejamento uma situação na qual o aluno terá que usar o que ele já sabe para aprender aquilo que ele não sabe. Ou seja, se eu vou desenvolver uma habilidade e eu penso numa proposta de atividade que está tão longe daquilo que eles me contaram na aula, dificilmente eu vou ajudar esse aluno. Se eu penso numa atividade que está tão facinho, porque ele me contou antes o que ele já sabe, eu não vou ajudar esse aluno. Portanto, é fundamental garantir esse diálogo entre o ensino e a aprendizagem, considerar tudo que eles falaram para a gente nesse processo de investigação. A atividade ela tem que ser no ponto certo, como um bolo que a gente coloca lá no forno, se você passar muito, ele vai queimar. A atividade tem que ser no ponto certo, porque aí a gente vai conseguir garantir o desenvolvimento desta habilidade. E conhecer os nossos estudantes, é claro, conhecer os alunos. E aí aqui a gente repete o que está entre parênteses, o que eu já li anteriormente, porque quando eu conheço o meu aluno, eu dou conta de planejar uma situação pensando no que ele já sabe, e aí então uma atividade que vai fazê-lo pensar nessa reconstrução desse objeto de conhecimento. Então, o que eu tenho para dizer é que
tudo que vocês colocaram no chat, tudo que vocês trouxeram, e que a minha querida e sempre coordenadora, que foi professora Ivanete, trouxe, se permitir desafiar. Por quê? Não é fácil garantir o diálogo entre ensino e aprendizagem. Se você, professor, não considerar todos esses pontos e não executar, a gente acha que está garantindo o diálogo, mas não estamos. Então, trata-se de um desafio, trata-se de um momento que a gente precisa estudar mesmo. E aí, quando vocês foram escrevendo no chat, a gente já foi aqui discutindo. Que maravilha! Vejo quanto tudo isso é presente na prática dos professores, né? Então, nós ficamos aqui muito, muito contentes. Tudo bem? Alguém gostaria de pedir a palavra e fazer algum comentário final dessa primeira atividade? Tudo bem? O silêncio, então, me faz seguir, ok? Bom, então agora eu vou pedir para a Eliane compartilhar a próxima tela. Essa próxima tela, espera aí que ainda não chegou, né? Foi, Bi? Travou, espera um pouquinho. Ivanete. Bi, volta. Ivanete, pode falar. Volta ali. Você passou demais. É essa aqui. Ivanete, pode falar, meu amor, enquanto a Eliane só coloca o próximo slide. Tudo bem? Oi, Mara. Não, estou com problema aqui, problema tecnológico. A gente aqui também. Não? Então tá bom. Não. Tá bom, amor. Eu posso falar, então? Lógico que pode. Licença. Então, é igual você estava falando aí. Hoje a gente vai ter aulinha na hora horário das 13 horas, e aqui eu estou vendo a atividade, né, que é sobre os números. Você sabendo qual os alunos, igual hoje eu já estava gravando o vídeo de manhã para mandar para ele 1 hora, que a gente sabendo se ele sabe do 0 até o 10, você já pode avançar. Agora você vê que ele está tropeçando, está fazendo espelhado, aí você vai primeiro voltar para ver, aplicar outra atividade para dar um reforço, para depois avançar. É tudo isso que você falou mesmo. E a gente, como vai fazer isso? Numa sondagem e até no conversar, igual eu falei, na interação e no diálogo. Isso mesmo. Encaixou certinho com a aula que eu vou passar à tarde, né? Obrigada. Filha, que maravilha, professora Solange. Que bom, que bom. Opa, volta Li. Só um minutinho, que a gente também está com essa aqui, esse slide, por favor. Era só um minutinho. Então, assim, já batemos um papo, já conversamos um pouquinho, se é possível garantir o diálogo entre ensino e aprendizagem. Nós vimos aqui que possível é, só que demanda de um trabalho muito bem executado por parte de nós professores, não é mesmo? E aí isso exige estudo. Então, aqui, são os materiais que vocês, professores, têm. Eu coloquei alguns exemplos, tá? Porque nós temos outros, que é o ler e escrever e o EMAI. E aí, no meio, nós temos o Aprender Sempre, material esse que está sendo muito, muito utilizado desde o ano passado. Na próxima atividade, a PCNP Eliane vai dar continuidade com vocês, porque agora nós vamos ver toda essa teoria que nós vimos até agora, o diálogo entre ensino e aprendizagem, na nossa atividade, nos nossos encaminhamentos no EMAI. Tudo bem? Então, agora é com a Eliane. Mara. Oi? Mara. E com esse material, nós percebemos o quanto é coerente a nossa conversa aqui. Porque no ler e escrever, no EMAI, no Aprender Sempre que veio para a gente, garante todo esse diálogo no seu encaminhamento. E aí a gente precisa ver o quanto é importante a gente usar esse material da maneira correta, fazer a leitura antes das nossas aulas, para garantir que a nossa prática em sala de aula seja uma boa prática.
E é bem coerente com tudo que está falando na nossa conversa de hoje, sobre o diálogo. Sempre que a gente lê, que a gente prepara a nossa aula, sempre tem essa parte de ouvir o aluno, de garantir com que ele tenha esse espaço para poder ter a conversa inicial, para poder a gente conhecer o que ele sabe antes de iniciar nossas aulas. Eliane? Só um momento que não está aparecendo para vocês o que a gente precisa. Enquanto a Eliane consegue o computador ali, ele passa para a próxima tela, eu vou perguntar a vocês, nessa próxima atividade, todos vocês, professores, receberam no WhatsApp a sequência 1, contagens e brincadeiras? Sim, recebemos. Sim? Ok, tá? Quem não tiver recebido, eu peço que mande um zap, ou você está aí do lado do seu professor, do seu coordenador, exceto aqueles que são professores de risco, aí eles estão assistindo em casa, mas é fundamental agora o PC ter encaminhado a vocês a sequência 1, contagens e brincadeiras pelo WhatsApp, tá? Que a próxima atividade nós vamos precisar desse recurso. Tudo bem, meus amores? Eu acho que eu vou adiantar aqui, eu vou ler para vocês o que vocês terão que fazer enquanto a gente verifica o que aconteceu no computador aqui da Eliane. Essa atividade 2, o que vocês vão fazer? Observe os encaminhamentos da sequência 1, contagens e brincadeiras, e destaque o que garantem o diálogo entre o ensino e a aprendizagem. Então, vocês vão no WhatsApp de vocês terão lá a sequência 1, contagens e brincadeiras. Podem fazer em dupla, podem fazer em grupo, fiquem à vontade. Agora é o momento de discutir isso aí entre vocês, professores. Vocês vão ler os encaminhamentos e vão destacar que momento nos encaminhamentos dessa sequência aparecem esses diálogos que possibilitam o ensino e a aprendizagem. Tudo bem? Deu para entender? Me sinalizem se ficou claro, por favor. Tudo bem? Sim. Então, vocês terão 10 minutos para discutir entre os pares e destacarem, e depois uma pessoa socializa do grupo todo. Tudo bem? 10 minutinhos, então, tá? Pode repetir de novo que eu não entendi? Está falhando. Posso? Claro que eu posso. Isso, Li, deixa fora. A atividade que vocês vão fazer agora será... Você, professora, que disse que não ouviu, a senhora recebeu no WhatsApp a sequência 1, contagens e brincadeiras? Não. Você está na escola? Sim. Qual que é a escola, por favor? Orquídeas. Orquídeas. Peça para o coordenador, o William, que nós ontem, diga a ele, depois que eu terminar aqui, diga a ele para entrar no grupo dos anos iniciais, que nós mandamos ontem. Tudo bem. Ontem essa sequência. Tá? Você vai falar com ele? Não preciso falar com ele. É só para, depois que eu terminar a fala, é só para ele encaminhar no seu WhatsApp essa sequência. Só isso. Tudo bem. Tá bom? Tá. A tela já está... Agora, o slide já está aparecendo para vocês agora e o encaminhamento está aí. 10 minutos eu chamo vocês, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Imagina, amor. A atividade, vocês tinham que observar os encaminhamentos da sequência 1, contagens e brincadeiras, e destacar os que garantem o diálogo entre ensino e aprendizagem. Então, agora, eu convido um professor, de preferência um professor que ainda não falou, não participou, para que possa vir socializar conosco, dentro desses encaminhamentos, quais você encontrou que garante esse diálogo do ensino e aprendizagem.
A Eliane está aqui me perguntando se vocês todos estão ouvindo. Eu e a Jéssica, que está do ladinho dela, está tranquilo. Vocês estão ouvindo também, né? Estamos. Sim. Ok. Estamos. Então, Posso falar? Quem está falando, posso falar? A professora Maria de Fátima, eu já falei, mas posso falar novamente? Pode, aí se tiver um segundo que também queira participar que não falou, acho que vai dar tempo. Então, eu entendi assim, como a gente vai trabalhar números, né, no primeiro ano aí, e contagem através das brincadeiras, vai eu e a professora Sandra, depois a professora Sandra também vai falar. Eu que vim de uma educação infantil, o primeiro ano, ele é muito ainda ligado à pré-escola, né? Então, as crianças gostam muito de música. Eu pensei assim com a Sandra, vamos fazer um cartaz com uma musiquinha usando números, né? A gente escolheu a musiquinha do Índiozinhos, e eles gostam muito. Professora? Porque... Oi. Tá. Pode falar. Um minuto, professora. A senhora conseguiu ler a atividade, essa atividade 1? Li um pedaço. A senhora conseguiu ler os encaminhamentos dela? Sim, sim. A senhora enxergou dentro dessa atividade, dentro dos encaminhamentos propostos aí na atividade, a senhora enxergou um diálogo entre o ensino e a aprendizagem? Sim, com certeza. Com certeza. A senhora consegue destacar quais encaminhamentos aí garante para a gente esse diálogo? Através da roda, através do semicírculo, né? Para a gente fazer um diálogo com a criança, conversar com a criança. Então, primeiro é fazer uma roda de conversa, né? Se apresentar as crianças, deixar as crianças livres para falar, para saber o conhecimento delas de números, né? E depois trabalhar os números com ela. É o que eu entendi. Usando brincadeiras. Pode ser também através de cartolina, né? De números, né? Uma brincadeira que use números. É o que eu entendi. Tá bom, professora. Muito obrigada aí pela participação. De nada. Mais alguém? Alguém levantou a mão, só não está aparecendo aqui para mim, porque eu estou compartilhando a tela. Mara, consegue ver quem levantou a mão? Eu vejo, por exemplo, organizar a turma de forma coletiva é um... Que mais? A discussão da atividade. Certo. Ouvir as crianças. Organizar as hipóteses. Certo. E ajustar as ideias. Os encaminhamentos estão aí. Só isso. Muito bem, professora. Muito obrigada. Que a gente não entende. Jéssica, tem algumas considerações aí no chat? Não. Então, ok. Então, vamos lá. A professora, então, destacou aí, né, dentro da organização da turma, alguns encaminhamentos que a atividade solicita para que garanta o diálogo entre ensino e aprendizagem. Então, a partir do momento que a atividade solicita que você organize a turma, coloque a turma em numa roda, né? Num espaço dentro da sala de aula para que todos os alunos possam se ver e valorizar aquilo que eles estão ouvindo um do outro e discutir a atividade, deixar as crianças falarem, ouvi-las, né? Ouça as crianças, organizar as hipóteses que eles estão falando. Então, olha dentro desse processo, quantos encaminhamentos eu estou conseguindo garantir o diálogo com o ensino e aprendizagem? A gente consegue enxergar aqui nessa atividade tudo aquilo que a PCNP Mara foi falando na atividade anterior, quando a Mara fala lá que a Thelma Vaz traz para a gente o ouvir o aluno, o considerar os conhecimentos do aluno, o investigar e explorar as ideias e as representações prévias. Então, quando aqui na atividade
diz assim: organize as hipóteses levantadas. De que forma eu vou organizar isso? Então, eu vou garantir a investigação, vou investigar esse conhecimento do aluno, aquilo que ele trouxe para mim, aquilo que ele falou na aula, de que forma eu estou garantindo esse diálogo entre ensino e aprendizagem. Então, percebam que o nosso material, ele traz encaminhamentos que garantem, né, esses procedimentos para garantir esse diálogo entre ensino e aprendizagem. Então, no momento que eu garanto a participação de todas as crianças, então, de que forma eu vou garantir essa participação? Nesse momento, eu vou ouvir todas as crianças? Eu tenho tempo na aula para que todos eles falem? Não. Quem são as crianças que eu vou ouvir? De que forma eu vou validar o que eles vão trazer? Tudo isso o professor tem que planejar antes, né? Então, olha só na organização da turma, quantos encaminhamentos eu estou garantindo para que esse diálogo realmente aconteça na sala de aula. Aí, continuando, né, nós temos lá, ó, verifique se as crianças já são capazes de grafar os símbolos. Então, de toda a conversa que eu tive com ele, aí eu vou para o registro e vou verificar quais delas já conseguem grafar esses símbolos, né? E aí eu vou entrar para a conversa inicial. Então, olha lá na conversa inicial alguns questionamentos que eu vou fazer para o aluno, mas antes eu já ouvi. Ele já trouxe as hipóteses dele, né? E agora a atividade vem pensando em questões, né? Vem pensando em boas perguntas que vai levar o aluno a refletir sobre aquilo que eu quero ensinar. Isso é garantir o processo do ensino e aprendizagem, o diálogo. Esse é um diálogo vivo, é um diálogo que está acontecendo na aula, né? É o ouvir e saber investigar de onde é que a criança está trazendo aquela hipótese e validar, né, ou não aquilo que ela trouxe. Então, quando eu pergunto para as crianças, vocês conhecem alguns números? Que números vocês conhecem? Qual o menor número que você conhece? Qual é o maior? E aí eu vou registrar isso na lousa. Então, nesse momento, eu vou validando as hipóteses que eles trouxeram, né? E levando para eles um novo conhecimento. E é isso, eu ainda estou na conversa inicial da atividade. Então, todo o nosso material, ele está pensado para favorecer esse diálogo entre ensino e aprendizagem. Eu só consigo garantir esse diálogo se eu faço um bom planejamento dessa aula, se eu garanto esses encaminhamentos, de que forma eu conduzo a minha aula para que isso tudo aconteça lá na sala. E aí, eu vou para o desenvolvimento das intervenções. Então, eu já levantei tudo que ele trouxe, eu investiguei, eu garanti todos aqueles encaminhamentos que ele pede lá na organização da turma. Aí eu vou para a conversa inicial, né? Fiz as perguntas, fui validando com eles. No desenvolvimento da intervenção, o material já traz para o professor de que forma o professor vai fazer essas intervenções para levar ele a refletir, né? Vocês estão conseguindo enxergar nesses encaminhamentos tudo aquilo que a Mara falou na atividade anterior, de investigar, né, de ouvir o aluno, de validar aquilo que ele trouxe. Dessa forma, depois da conversa inicial, depois que você já fez todo esse registro, aí ele manda você pegar os cartões, vai mostrando um a um, perguntando às crianças se conhecem aqueles números, perguntando se sabem recitar oralmente, qual a sequência que ele já conhece. E aí ele vai dando todos os encaminhamentos para que eu vá garantindo e validando as hipóteses que ele trouxe, né? Ou o aluno vai percebendo que aquilo que ele falou não valida, né? Você ou valida ou não aquilo que o aluno trouxe. Porque às vezes ele trouxe uma fala muito fora, e naquele momento de processo inicial, a gente precisa garantir que se ouve, eu investigue aquilo que ele trouxe. Então, não é só ouvir, deixar o aluno falar por falar, é um falar direcionado. Tem toda uma intencionalidade por trás de cada encaminhamento proposto nesse material, né? Eu acho que uma coisa muito importante também para a gente estar
prestando atenção que a gente tem 2 tipos de diálogos aí. Tem o diálogo entre os pares, né? Professor, aluno e entre os alunos também. E tem a questão aí da pergunta que você fez, o diálogo entre o ensino e a aprendizagem, né? E a gente tem que ter em mente que, no caso, o ensino e a aprendizagem, eles vão se conversar no momento em que a gente conhece o que os alunos sabem e faz as intervenções corretas, né? Os encaminhamentos corretos para eles poderem avançar. Então, eu acho que só para um adendo aí para a gente ver que tem 2 tipos de diálogos aí na conversa. Isso, muito bem. Então, aí, por isso que eu trouxe, né? Quando ele traz aqui a intervenção, então, olha lá, primeiro ele ouviu o aluno, ele conversou com o aluno, ele trouxe a organização da turma, tem todo esse processo da aula, para chegar na intervenção do professor. Então, é importantíssimo tudo que a Fran falou aí. O diálogo entre o ensino e a aprendizagem. Então, assim, aquilo que eu ensino e que o aluno aprende. Se eu garanto que todos esses ouvir a criança pensar de que forma ele trouxe, né, esse conhecimento dele, eu vou considerar esse conhecimento que ele já tem construído, porque, na verdade, é uma reconstrução, a gente vai levar algo novo para ele, mas ele já conhece alguma coisa daquilo que eu estou tratando com ele na questão aí dos números, né? Ele já viu números na vida dele, então, assim, eu não estou apresentando o número pela primeira vez na vida dele. Então, eu preciso ouvir ele, conhecer e considerar o conhecimento dele, aí eu vou investigar e explorar tudo que ele me trouxe, né? E as suas representações, vou considerar essa investigação e conhecer o aluno. E aí sim, do jeito que a Fran trouxe, eu vou planejar situação no qual eu, professor, vou fazer a minha intervenção, né? E é essa intervenção que vai fazer com que o aluno reconstrua esse saber que ele já tinha, né? Então, ele vai desconstruir o que ele sabe para aprender aquilo que ele não sabe. Este é o diálogo. Então, eu preciso garantir todos esses encaminhamentos. Eu não posso pular etapa. Eu não posso pensar que a atividade sugere que eu organize a turma em mas acho que isso não é necessário. Então, eu vou considerar e vou colocar os alunos sentadinhos um atrás do outro. Eu já estou aqui desconsiderando o encaminhamento que está pensado para a atividade, né? Então, no momento que eu vou planejar essa atividade, eu preciso garantir esses encaminhamentos. Todas essas etapas. E, claro, o desenvolvimento e a intervenção é ela que vai garantir esse novo conhecimento, né? Então, o aluno já tem um conhecimento, ele trouxe, o professor já ouviu, já investigou, e é aquele ouvir, como nós discutimos aqui ontem, não é o ouvir de deixar todo mundo falar, que a gente sabe, eu vim de sala de aula, a gente sabe que no momento que você abre uma roda de conversa, que você começa a conversar, todas as crianças querem falar. Então, quando a gente fala escuta planejada, tem aula que eu preciso direcionar a minha pergunta ou o meu ouvir para alguns alunos. E aí eu preciso garantir, quando eu falo garantir, que todas as crianças falem, não é na mesma atividade, né? Não é naquela conversa, naquele momento da aula ali, que eu vou conseguir ouvir todo mundo. Porque eu tenho 30 e tantos na sala de aula, então não vai dar tempo de eu ouvir todos. Mas nessa atividade tem alguns alunos que eu já tenho um conhecimento, né? Eu já sei do conhecimento dele, eu já sei eu tenho um levantamento prévio daquilo que ele já sabe, eu preciso ouvi-lo. Então, eu vou direcionando os meus questionamentos para esses alunos. E dessa forma, eu vou garantindo o diálogo entre o ensino e a aprendizagem, né? Então, de que forma eu vou ensinar? Eu planejei isso, eu pensei nessa aula. Então, eu pensei nessa aula que eu preciso ouvir o Joãozinho, eu preciso ouvir o menino que está ali no canto que nunca fala. Então, eu tenho que garantir isso. Quando fala de garantir que todas as crianças sejam ouvidas, é nesse sentido, tá? E muito bem, Fran, muito bem colocado por você. É garantir todos esses encaminhamentos e, principalmente,
Em que momento o professor vai fazer a sua intervenção? Então, lá no desenvolvimento da atividade, quando eu já fiz todo esse questionamento e vou levar essas hipóteses para a lousa, aí é o momento que o professor vai fazer a sua intervenção para que desconstruir aquilo que o aluno trouxe e construir esse conhecimento novo. Então, todas essas etapas, elas precisam ser garantidas. Então, quando eu garanto as etapas, eu garanto esse diálogo entre ensino e aprendizagem, né? Quero falar assim, se eu só abrir aqui, eu vou pedir para ali voltar lá no slide de sistematização. Fran é nossa coordenadora, para quem demais professores talvez... Acho que a gente só tem a Fran coordenadora aqui, né? Eu não sei se é algum professor. Lá no iniciozinho ali. Não, sistematização. Lá no iniciozinho. Tá? Na atividade 1, aqui. É bem importante isso. Eu acho que a hora de estudo do EMAI, ela é fantástica. Eu sou apaixonada porque ela garante e possibilita o melhor. Vou usar essa palavra. Ela possibilita o estudo colaborativo. A pauta não é do PCNP, a pauta não é do PC. É um estudo colaborativo. E isso que a Fran trouxe é bem importante de exemplificar para ficar claro para todo mundo. Eu pedi para ali voltar na sistematização, porque aqui nós temos, meus amores, um conjunto de ações que, dentre os encaminhamentos que vocês viram, tá certo? Nós conseguimos, se bem desenvolvido, tudo que está lá, garantir o diálogo entre ensino e aprendizagem. Voltando em tudo que nós já exploramos no início da primeira atividade. Aqui é um conjunto de ações que permitem garantir o diálogo entre o ensino e a aprendizagem. Quando a gente vai para a atividade, Li, pode pôr de novo, quando a gente vai para a atividade, que a Fran, ela diz assim, olha, só um adendo, que aqui é um outro momento de diálogo. Eu costumo dizer que o material, o ler não diferente, mas o EMAI, ele conversa, ele dialoga o tempo todo com o professor. O tempo todo ele convida você para dialogar com ele. Mesmo quando você está sozinho com o seu material, ele convida o tempo todo você a dialogar com ele. Quando a Fran fala que aqui é uma forma de diálogo, ela está falando que, dentro da conversa inicial, o professor começa dialogando com seus alunos através das perguntas norteadoras, que é essa que está na telinha, tá? Não está na telinha, vai entrar agora, aqui. É desse diálogo que a Fran pontua, tá? Pergunta para as crianças. O professor, ele precisa promover um diálogo através das perguntas norteadoras para saber tudo aquilo que a atividade pede anteriormente, quando ele pensa na organização da turma. Só assim, esses alunos terão condição de desenvolver muito bem essa atividade que depois a gente tem no desenvolvimento e as intervenções. Então, eu só fiz questão de exemplificar, porque a gente tem muitos professores nos ouvindo e a gente sabe que exemplificando fica mais fácil. Fran, não sei se eu consegui responder através de exemplos o que você falou. É isso mesmo. Então, tá bom, meu amor. Obrigada pela contribuição. Professores, nós vimos aqui uma atividade, como a Mara bem colocou, né, dentro do material do EMAI. Não diferente, nós temos também dentro do Ler e Escrever, e também agora dentro do nosso material de apoio, que é o Aprender Sempre. Né? Então, todos os nossos materiais, que agora a gente vai chamar o Ler e Escrever do EMAI de Currículo em Ação, todos esses materiais, eles trazem encaminhamentos, né, que garantem esse processo do ensino-aprendizagem, porque ele é um processo, e para que esse processo aconteça, eu preciso garantir esse diálogo. Então, de que forma o professor vai pensar nessas aulas, que já estão lá postas no material, já estão planejadas no material,
mas o professor precisa debruçar sobre essa atividade, debruçar sobre esse planejamento e planejar para a sua turma, para aquela turma que ele já conhece, para aquela turma que ele já tem uma investigação e ele já sabe dos conhecimentos de alguns alunos, né? Se não todos nesse momento de início de ano, mas de alguns alunos o professor já consegue ter uma visão daquilo que o aluno já sabe. E quando eu não tenho, de que forma eu preciso garantir ainda mais essa conversa inicial? Que nesse momento que eu estou fazendo esse levantamento prévio, eu estou conhecendo os saberes dos meus alunos, né? Então, o material por si só, ele traz o tempo todo este diálogo. E quando eu consigo garantir todos esses encaminhamentos, eu consigo garantir este processo de diálogo entre o ensino e a aprendizagem. Então, como é que meu aluno aprende, como é que eu ensino? Isso tudo tem que ser dialogado diariamente, tá bom? Acho que já está dando o nosso horário, né, Mara? Aqui. Jéssica, Mara, quer falar alguma coisa antes de eu passar para a última atividade? Não, acho que essa atividade nós já conseguimos, né, explorar bastante. Se alguém de vocês quiserem falar, acho que está aberto a ser. Eu e a Lia, a gente está muito próximo aí da ECO, agora fechou, ficou legal. Fiquem à vontade vocês, professores. Se alguém quiser se colocar antes de passarmos para a atividade 3, vai ser um prazer ouvi-los. Fiquem à vontade. Da minha parte, não mais. Eu gostaria de fazer um parecer. Agora, com as explicações de vocês bem declaradas, eu entendi direitinho, tá? Muito obrigada pela explicação. Entendi bem. Tá? Obrigada. Quem que falou com a gente agora? A professora Maria de Fátima. Agora, há pouco eu dei um parecer e acho que eu me perdi um pouquinho, mas aí depois, com a fala dos outros professores, de vocês, eu me sintonizei. Tá bom? Que bom, professora. Lembrando que a gente faz questão de frisar, tá? Não tem certo, não tem errado. É um momento de estudo colaborativo e que é mais difícil à distância mesmo, né? Mas depois eu me sintonizei e vi que realmente foi bem explicado e eu entendi direitinho. Então tá bom, meu amor. Ficamos felizes aqui já pela devolutiva. Muito obrigada. Obrigada eu. Eu posso falar isso, professor? Só para fechar, é a Sol de novo. Pode falar. Viu? É porque aqui é só para fechar. Porque tudo que está falando é do Aprender Sempre, é a atividade que eu vou passar à tarde, né? O nosso livro. E eu também fiz os cartãozinhos, que foi todo elaborado a minha aula hoje, ó. Aí eu queria mostrar para vocês. Aí, como eu já tinha falado, eu deixei a oportunidade para as outras, tá bom? E importante Parabéns, professora, aí, tá vendo? A professora estudou lá os encaminhamentos propostos, né? E uma forma de garantir os encaminhamentos é isso, eu preciso estudar antes, porque além de todos esses questionamentos que eu preciso levantar e socializar lá na aula, eu preciso também garantir o material que a atividade solicita, né? Como a professora está colocando. Se a atividade solicita que eu leve os cartões precisam estar preparados, né? Então, sim, e eu fiz de 0 até o 10, né? Porque eu tenho que conhecer, aí também eu marquei aqui, mas aí, como você falou, os outros que não falaram, e as perguntas que tem que ser feito. Qual o número que você conhece? Qual que é o maior? E qual que é o menor? Qual é o número da sua idade? Então, eu tenho que saber. Se eu souber que ele está em dúvida, aí eu vou avançar, né? E ver como que eu vou fazer para ele ver qual que é o maior ou menor, se está certo. E também, remoto, também dá para trabalhar, porque de manhã, antes de eu entrar aqui para falar com vocês na reunião, eu fiz 2 vídeos. Um mostrando esses cartazes, né? 1 a 1, e também explicando como que seria a aula, né? De hoje, eu acho que o importante é isso, até o remoto dá, e depois eu fiz um vídeo também, para eles retornar, para ver qual que é o número que eles já conhecem, tá bom? Obrigada. Isso, professora, parabéns, é isso mesmo. A gente precisa estudar os encaminhamentos propostos nos materiais e ver a possibilidade
desses encaminhamentos serem garantidos remotamente, né? De que forma eu vou conseguir remotamente atender esses encaminhamentos dos meus alunos. Sim, é importante. Isso é importantíssimo, né? Isso é planejamento de aula, isso é planejar a aula. E sempre, que a gente sempre deixa muito frisado, sempre garantir os encaminhamentos propostos lá no material, né? Às vezes, a gente quer fazer um a mais, você quer levar uma coisa para complementar, mas eu preciso, antes de tudo, garantir todos os encaminhamentos que o material me traz, todos os encaminhamentos que a atividade me traz, né? Só depois de garantir todos esses encaminhamentos, de realizar as atividades como estão postas no material, aí sim eu tenho condição de pensar se eu tenho tempo, né? Na gestão do tempo, se eu tenho tempo para fazer algo a mais, né? Mas se eu garantir todos esses encaminhamentos, todas as possibilidades que o nosso material nos traz, nós estamos garantindo esse diálogo entre o ensino e a aprendizagem, né? Essa é a premissa do nosso currículo. E muito importante, na matemática e também no português, porque eu trabalho com as letrinhas móveis, está tudo pendurado já na parede ali para a aula de mais tarde. Tá bom? Obrigada, professora. Obrigada, viu? De nada. Acho que a Ivanete levantou a mão, eu não sei se ela já tinha levantado antes. Ivanete? Não, eu queria falar agora ali. Oi, pode falar, por favor. Eu queria falar assim, essa discussão que vocês trouxeram hoje é muito importante, né? Mas, assim, também uma dica aí para quem está começando, o livro da Thelma Vaz, com esse mesmo título da discussão, é bem enriquecedor, né? Então, se as pessoas que estão começando agora tiverem oportunidade de ler esse livro, vai enriquecer muito. Isso, Ivanete, cortou um pouquinho você, mas muito obrigada aí para a gente. Voltei aqui na tela para vocês, vai aparecer aí, ó. O livro, o diálogo entre o ensino e a aprendizagem. O livro, ele traz outros pontos que o professor também precisa garantir, né, na sala de aula, lá nos encaminhamentos, para que esse diálogo seja efetivo durante todas as atividades que o professor realiza com o aluno. Tá? Então, a gente já, como a Mara colocou no início, a gente já deixou indicação para que vocês leiam, enriqueçam a formação de tudo que a gente falou aqui hoje para vocês, vão lá no livro, vão validar tudo que a gente está falando para vocês, tudo que o material está trazendo, lá no livro dela, né? No livro da Thelma. Então, assim, é uma leitura que o professor precisa ter, que este diálogo, ele é a premissa do currículo do Estado de São Paulo. Então, quando eu não consigo garantir esse diálogo entre o ensino e a aprendizagem, eu não consigo garantir a aprendizagem dos meus alunos, né? Então, é importante que vocês vão ao livro, que vocês voltem lá, façam a leitura. A gente vai encaminhar em PDF, né, Mara? Para os PCs por e-mail, e a gente vai solicitar que os PCs compartilhem com vocês, para que dessa forma vocês consigam ter acesso aí ao livro, tá bom? Eu ia até comentar isso, Li. Nós temos aqui o link desse livro, que aí é até mais rápido, que você baixa aí no celular e dá para ler. E aí, quando nós encaminharmos agora, após a formação, a avaliação, nós já encaminharemos também o link do livro, tá bom? Muito obrigada, Ivanete, a dica, e ele já ia junto aqui com a avaliação, porque além de ser fundamental a leitura dele, é um livro que você saboreia, é muito gostoso de ler. Então, gente, é isso, né? Esperamos que nós tenhamos aí contribuído bastante para vocês hoje, que vocês levem lá para a sala de aula essa prática do diálogo, esse diálogo, um diálogo planejado, um diálogo onde eu escuto, né? Eu falo, mas eu preciso saber o que eu quero ouvir e eu preciso validar ou não aquilo que o aluno traz e eu preciso ouvir todos os alunos. Então, eu preciso planejar na minha aula para que todos os alunos possam falar, né? Então, dentro de cada atividade, quem são esses meninos que eu quero ouvir? Principalmente agora na situação que nós estamos remotamente. Então, de que forma, como a professora colocou aí, de que forma remotamente eu vou garantir esse diálogo entre o ensino e a aprendizagem,
em que momento os meus alunos vão falar, de que forma eles vão falar, de que forma a gente vai discutir num grupo, né, seja numa chamada de vídeo, como a gente já mostrou informações no ano passado, as possibilidades que eu tenho de fazer uma atividade coletiva remotamente com os alunos, né? Então, eu consigo garantir esse diálogo, tá bom? Então, a atividade 3, a gente tem a avaliação da formação. Nós vamos enviar hoje também por e-mail aos PCs e vamos solicitar que eles, por favor, enviem para cada professor um link onde tem um formulário, né, um questionário com a avaliação da formação. A gente pede para que vocês respondam lá essa avaliação. É importantíssimo para nós que a gente tenhamos assim esse retorno de vocês, porque essa avaliação ela vai nos indicando, né, as próximas formações, então de que forma a gente pode contribuir na prática do professor, tá? E nós trouxemos este tema para essa primeira formação, o diálogo entre ensino e aprendizagem, porque é ele que vai evidenciar todo o nosso trabalho durante todo o ano, tanto nas formações, como nos estudos que vocês tiverem aí na sala de aula, nos estudos dos materiais, em todos os momentos na escola, tá? Então, tudo que nós fizemos aqui hoje foi tentando mostrar para vocês também de que forma, numa formação, a gente pode garantir esse diálogo entre o ensino e a aprendizagem, tá bom? Eu passo a palavra para a Jéssica, para ela fazer aí a mensagem final. Agradeço a todos pela colaboração, por mais esse dia muito produtivo, esse dia de aprendizado, tá bom? Muito obrigada, Jéssica. Quero agradecer a participação de todos, a contribuição de vocês foi essencial e, de fato, nós fazemos hoje o que a gente pensou em garantir para vocês. E fizemos hoje nosso diálogo, vocês contribuíram, nós podemos também contribuir e agora eu vou ler a nossa frase final. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção, do nosso querido Paulo Freire. Tenham um bom dia, desejamos a todos um excelente ano letivo, muito obrigada, equipe dos anos iniciais. Obrigada, pessoal, que tenhamos vários momentos como esse durante esse ano e que todos nós possamos continuar a aprendermos juntos. Muito obrigada e um bom trabalho a todos. Tchau, até a próxima. Tchau, professor.